Bem, primeiramente nós vamos ter que dar significado. O que o medo significa para você? O que o medo significa na nossa sociedade? Será que nós nos aprofundamos no que o medo é? No nosso medo? Ou em como nós podemos resolvê-los? O convite das 7 linguagens, pessoal, é para que não só nós nos aprofundemos, mas nós temos que resolver isso. Nós temos que resolver e dar o significado pela ótica da realidade, sempre com ciência, sempre com observação, sempre com uma medida numa proporção técnica, numa proporção ética, em uma proporção imparcial principalmente. Nós precisamos dar significado para as coisas com imparcialidade, tirando nós do foco, tirando nossa emoção do centro da nossa própria reflexão sobre as coisas. Então, medo para 7 linguagens é uma inconsciência. E ele tem origem, ele tem transformação e ele tem um resultado. O medo é uma semente que cresce e que também vai dar seus frutos. Mas será que esses frutos são os frutos que nós queremos colher? Os frutos dos nossos medos? Ou os frutos da nossa consciência? Nas 7 linguagens nós vamos simplesmente dar significado para medo igual a inconsciência. O medo nada mais é do que uma questão não resolvida para nossa mente. Quer dizer que eu não cognizo aquilo por inteiro. Quer dizer que eu não me aprofundei naquele tema, eu não me aprofundei naquela situação e eu não cognizo, eu não entendo, eu não tenho a sabedoria daquele tema. E se for isso e parecer lógico isso, pois por lógica também a gente pode dar continuidade para esse assunto. Se eu não sei algo, eu preciso apenas saber. E como a gente sabe? Aí nós vamos para a lógica das 7 linguagens, que nós precisamos entrar em experiência. O medo nada mais é do que a nossa falta de experiência, de entendimento e de ter passado por aquilo, de ter observado aquilo anteriormente. O medo é uma inconsciência. Nós não temos consciência sobre algo e nós tememos aquilo. Mas então ele não é negativo em seu total, ele simplesmente é uma realidade. Nas 7 linguagens, o medo ele pode ser transformado em conhecimento e ele pode gerar um estilo de vida isento de medo. É isso que nós precisamos para uma vida 100% saudável, eliminar todos os nossos medos. Por quê? Porque nós precisamos eliminar cada traço e cada gota de inconsciência. Nós precisamos completar toda a nossa consciência, cada grão de areia, cada conhecimento, cada sabedoria, cada ensinamento é importante de eu plantar na minha consciência. Para que eu possa, então, viver uma vida e ter um estilo de vida isento de medos. Primeiramente, nós precisamos transformar o nosso medo adquirindo o conhecimento que nos falta. Então, nas 7 linguagens, a gente convida para questionar as coisas. Nós temos que questionar o que não sabemos e ir atrás de saber e viver, vivenciar, estudar, praticar e analisar coisas que não fizemos antes. Por exemplo, eu posso ter medo quando eu sou mãe de o que pode acontecer no futuro do meu filho. Eu posso ter medo, e se meu filho tiver tal doença, o que eu faço? E se meu filho não for aceito, o que eu faço? E se meu filho tiver atrasos? Gente, nós temos que eliminar as preocupações da nossa vida e do nosso campo mental e trazer o quê? O que nós queremos. O que nós queremos é fundamental e é de maior importância porque é positivo e porque isso sim vai fazer eu trabalhar e produzir. O que nós queremos
e o que nossos propósitos e metas vão gerar nossos combustíveis para que a gente alcance o conhecimento necessário para atingir o que a gente quer, o que nós queremos. Mas se eu focar no medo, eu não vou resolver, eu não vou chegar, eu não vou construir aquilo que eu desejo, porque o medo, naturalmente, ele trava por instinto, como no reino animal, ele é o nosso instinto primitivo que trava a nossa ação e a nossa exposição. Então, para a gente eliminar nosso medo, simples assim, nós precisamos ir em busca de transformar o que eu não sei em algo que eu conheço, em algo que eu entendo e que eu já vivenciei. Mas quando nós somos mães e pais, isso é emergente. Nós começamos a perceber que a gente não sabe muita coisa, nós não sabemos muito da vida e nós não sabemos muito nem do que nós queremos. Nós nunca tivemos pouco tempo para pensar no que nós queremos do nosso futuro e no que vale a pena na nossa vida do que quando a gente se torna mãe e pai. Então, quando nós nos tornamos mães, pais, nós temos um motivo muito grande para sintetizarmos todo o nosso conhecimento para gerar ações e ter um resultado com o nosso filho, para eliminar nossos medos. Nós não queremos ter medo e não queremos ter insegurança, mas na realidade é o que nós temos. Nós temos medo, nós temos insegurança, nós temos incapacidades, porque a não ser que a gente passe pela experiência, a não ser que nós nos tornemos mães e pais, a gente começa a questionar sobre esse universo, nessa profundidade e nessa proporção grandiosa, intelectual. Então eu diria para você o seguinte, eu digo para você, o fato de nós sentirmos medo é um bom e positivo fato, porque se nós estamos sentindo medo, nós estamos pensando a respeito do que estamos vivenciando. Nós estamos olhando para a nossa realidade e vendo qual a nossa ação e o que nós podemos, de fato, fazer para gerar algo belo positivo. Nós não queremos sentir medo, mas ele é uma aldrava necessária para a gente evoluir e alcançar mais conhecimento. O nosso medo vai fazer a gente buscar. O seu medo faz você buscar soluções e buscar novas formas de ver a mesma situação. Na 7 linguagens, nós vamos convidar você para eliminar medos, simplesmente adquirindo conhecimentos essência que faltam para que você entenda o mecanismo de evolução e o mecanismo natural que há por trás de toda a nossa vida, de nossa formação humana, de nossa criação de filhos, de nossa vida e relacionamento. Há um mecanismo por trás disso tudo. Quando nós nos tornamos pais e mães, nós precisamos questionar a realidade de uma forma mais vívida. Todo dia, atendendo o nosso filho, nós vamos olhar para a realidade dos relacionamentos humanos e vamos questionar. E vamos tentar proporcionar para o nosso filhote o melhor de tudo. O melhor relacionamento, o melhor dos materiais, o melhor das vivências, o melhor do gosto, o melhor da limpeza, o melhor de tudo. É isso que nós vamos desejar e vamos tentar proporcionar. Por isso nós começamos a sentir medos. Nós não queremos que algo ruim aconteça. Mas basicamente, o nosso medo ele deve ser um indicador do que eu preciso estudar. Se você sente medo em relação a algo, esse algo ele é motivo de pesquisa, estudo, aprofundamento, prática e análise. Nós precisamos pesquisar, descobrir, nos aprofundar
praticar e analisar o que estamos fazendo, para que o nosso medo, sim, seja transformado em um fruto, em uma sabedoria, em algo positivo. O medo jamais pode ser levado como algo negativo, porque tudo na nossa vida é positivo. Tudo está para nos fazer crescer, nos fazer expandir por natureza. A partir do momento que você percebe que tem medo, você deve saber que esse é um motivo de pesquisa, prática e um novo olhar para o seu estilo de vida. A origem do medo é muito interessante, pessoal, porque nas 7 linguagens o medo, ele é uma frase muito legal, olha só. O medo é uma pergunta não resolvida. Olha que poesia. Medo é uma pergunta, uma questão não resolvida, não respondida, não vivenciada. Por exemplo, quando uma criança não pode subir em algum lugar porque ela vai cair. Alguém grita para ela lá no fundo, você vai cair. A mãe, mais do que logo, ou o pai, ou a avó, ou a professora, alguém na sociedade vai avisar essa criança que ela vai cair. E isso não é realidade. Mas o que isso está plantando na mente da criança e nas emoções? Que toda vez que ela subir em algo, ela vai cair. O que isso vai gerar? Você já sabe, você já tem essa resposta. Vai gerar um medo de altura, o medo de subir em lugares, ou mesmo de não poder ter experienciado esse ambiente, esse corpo, essa natureza. Então, o medo justamente é a ausência da experiência. Ele não é realidade, ele não é o fim do túnel, ele não é um bicho de 7 cabeças, mas ele é sim a falta de experiência. O medo também é natural. Por quê? Porque nós nascemos sem experiência. Nós somos seres incompletos por natureza e vivemos para nos completar. Então não tenha vergonha de ter medo, de ter incapacidades, insuficiências, de ser um ser em aprendizado. Essa é a nossa natureza. Mas sabendo disso, nós precisamos atender nossa natureza. E nossa natureza é eliminar nossa inconsciência, eliminar nosso medo através da experiência, do aprendizado, e esse é o nosso próprio amadurecimento. A fruta ser humano também amadurece e nós mostramos nossa maturidade em nosso comportamento. Sentir medo é natural, sentir medo não é nada feio, não é nada ingênuo, não é nada vergonhoso, mas é sim uma natureza humana. E nós temos que olhar para os nossos medos e resolvê-los, tentar resolvê-los da melhor forma. Eu te convido para resolver seus medos através das 7 linguagens, porque essas linguagens lhe pertencem, você já as possui, nós todos as possuímos, e olhando para cada uma delas, nós vamos conseguir ver no que nós não temos habilidade, no que nós temos incapacidades. Justamente essas incapacidades geram nossos medos. E como eu posso eliminar meus medos e minhas incapacidades? Bem, eu preciso ter experiência de linguagens. Eu preciso completar todas as minhas formas de ver, de me comportar, de sentir, de pensar, de criar, de ser. Eu preciso completar minhas formas de ser humano. Já que o medo, ele é justamente a ausência da experiência, nós podemos saber que na criança e na infância nós temos também o maior período de experiências e de vivências. Então, se você quer produzir uma educação livre de medos e traumas, já vai a dica das 7 linguagens naturais para você. Resolva todas as perguntas e desejos do intelecto do seu filho. Porque se o seu filho pede, questiona, tem desejo,
é porque o seu intelecto gerou esse desejo. E a melhor maneira de nós eliminarmos o medo futuro, o medo adulto, o medo infantil, o medo adolescente, enfim, qualquer medo, em qualquer nível e idade, é nos completando dos desejos que o nosso intelecto possui. Isto vai ser pauta para um próximo tema, de um próximo vídeo, onde eu vou conversar sobre justamente por que as crianças perguntam e pedem e desejam tudo desesperadamente. Porque isto é uma necessidade a ser atendida. E como nós podemos resolver essas necessidades para não gerar traumas, para não deixar aquele desejo incompleto, não atendido, e mesmo assim não sendo, não colocando demais em algo que não pode digerir, não dando alimento demais para essa criança, dando alimento certo, na dose certa, da pergunta e necessidade certa de cada fase. Esse será um próximo vídeo. Mas basicamente é isso. Quando uma criança não descobre, ela futuramente terá uma sementinha para gerar medo. Olha só que interessante. Então, dica das 7 linguagens. Primeiro, resolva seus medos através de conhecimento, pesquisa, diálogo, conversa, busca, experiência, atuação prática e análise. Segundo, proporcione para o seu filho desde cedo resolver pequenas perguntas. Cada pequena pergunta resolvida será fruto para uma grande sabedoria, para uma grande cognição e para a ausência de medos. Espero que você tenha se servido desse conteúdo que me serve e que pode nos dar uma visão tão diferente do que é medo e de como nós podemos resolvê-lo, e que ele não é negativo, mas ele é uma sementinha que pode tanto aflorar quanto se transformar em uma sabedoria. Até mais e um abraço!